Minhas irmãs, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Me sinto feliz de estar aqui mais uma vez. E é sempre bom retornar a essa casa. Me sinto bem à vontade. Porque há muitos anos atrás, decidi por Jesus ainda bem criança, no culto de quarta-feira, neste lugar. E isso me traz boas recordações, apesar de estar longe já há mais de 20 anos, mas me sinto ainda parte desta igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Antônio, pela confiança de estar hoje aqui aprendendo da palavra do Senhor juntamente com vocês. Deus os abençoe. É bom estar aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu nosso irmão Mateus, no capítulo de número 26, versos 17 em diante. Há uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, neste texto. Evangelho segundo escreveu nosso irmão Mateus, no capítulo de número 26, verso 17 em diante. 17 até o 20. Diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele diz: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Me permita pensar um pouco com vocês sobre esse admirável texto no Evangelho de Mateus. Chamo admirável porque foi um dos últimos momentos de Jesus em comunhão com seus discípulos. Eu quero pensar com vocês hoje sobre comunhão. Mas uma comunhão diferente, uma comunhão sentado à mesa com Jesus. Meus queridos, como todos nós sabemos, Jesus não inventou a Páscoa. De forma nenhuma. Na verdade, ele participou, não tenho dúvida, de todas. Eu creio nisso, ele participou de todas ao longo da sua vida. E ele escolheu, no final da sua vida, participar da Páscoa. E para nos ensinar, irmãos, o valor da comunhão. Geralmente lemos esse texto na celebração da ceia. E por um costume, por não dizer tradição, me lembro ainda, adolescente, os irmãos, hoje é dia de comunhão. E falava assim no dia da ceia, né? Não sei se ainda temos esse costume. Temos. E dizer assim, hoje é dia de comunhão, hoje é dia da ceia. E a gente passou a lermos alguns textos e usar esse texto de forma litúrgica nos nossos cultos de ceia, especificamente para aquele momento. E eu quero pensar com vocês algo que vai mais adiante. Algo que foi pensado no céu. Isso foi pensado no céu, irmãos.
Me permita conjecturar. Não estou transmitindo nenhuma heresia para vocês, tá? Mas quando eu leio a Bíblia, eu gosto de pensar nas entrelinhas. E quando eu leio esse texto, eu não tenho nenhuma dúvida que em um tempo na eternidade, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, e os seres criados por eles, os anjos, o Pai deve ter pensado, conjectura minha, irmãos, o Pai deve ter pensado, não é bom que estejamos sós, está faltando algo, vou criar alguém à nossa imagem e semelhança, para que possamos ter comunhão direta com eles. Me parece que os anjos não preenchiam todo aquele momento. Isso é coisa minha, irmãos. Pensamento meu, me permitam expressá-lo. Mas quando chegarmos lá, eu vou matar a curiosidade. Eu gosto de pensar na Bíblia, eu gosto de ir além. E a palavra do Senhor, quando eu li esse texto, me enche os olhos, e eu gosto de pensar no mais profundo ministério de Jesus, a comunhão. E isso nos alcançou. Você tem a essência da comunhão. O ser humano não pode viver sozinho, irmãos. Se ele se isola em um canto, tem alguma coisa errada, ele está doente. Deus não nos criou para nos isolarmos, Deus criou para vivermos em comunhão. Foi para isso, glórias ao Senhor, e esse texto nos faz um convite, ao mesmo tempo, um convite de uma comunhão necessária, entre homens e mulheres. Uma comunhão necessária de fé, em todos os tempos, inclusive o nosso tempo. E isso, comunhão, irmãos, creio que aqui não existe isso, mas onde eu estou, e um pouco de experiência como pastor, eu tenho pedido muito a Deus, para preservar a comunhão entre os irmãos, e que os irmãos preservem a comunhão, e que os irmãos vivam em comunhão. É importante termos essa comunhão e precisamos saber o que é comunhão. E Jesus dá esse exemplo, vários textos na Bíblia. Fala de Jesus sentado à mesa com seus discípulos, até com aqueles que eram contrários a Jesus. Jesus sentava na mesa, e sentar à mesa era a expressão máxima de uma comunhão íntima com aquelas pessoas convidadas. Quando você quer fazer uma homenagem a alguém, prepara o jantar, traz a sua casa e serve a sua mesa, e ali é um momento de mais íntima comunhão. Jesus trouxe esse ensinamento a nós. E quando ele sentava à mesa com aquelas pessoas, e muitos o ignoravam, e o criticavam, e chamavam ele de comilão, beberrão, senta com os pecadores. Não era assim, irmãos? Era assim que eles criticavam o mestre. Jesus não estava nem aí para eles. Jesus queria viver a comunhão com seus discípulos, com aquelas pessoas que precisavam de comunhão. E quando não convidava ele ir à casa daquelas pessoas, ele se autoconvidava: hoje me convém pousar em tua casa, vou comer contigo, vou ter comunhão contigo. É assim que Jesus faz. E quando eu li esse texto, eu disse: Deus, isso vai além. Isso não pode conter só isso. Isso tem coisas grandes aqui. Eu preciso aprender, Jesus. Oh, doce Espírito, me ensina isso aqui. Glórias ao Senhor, irmãos. O Senhor é bom. E não tem nada melhor do que estar à mesa com Jesus.
E eu creio que todos vocês sabem, que quando chegarmos nas bordas do Cordeiro, teremos um momento solene de mais perfeita comunhão. Sentaremos à mesa. Participaremos da grande ceia. O que Jesus fez aqui vai continuar lá, irmãos. Eu começo a fazer essas ligações, esses links, que daqui da terra com o céu, e eu imagino, quando chegarmos lá na grande ceia, termos o privilégio de sermos servidos, sentarmos à mesa com o Senhor lá. Não é tão diferente, irmãos. Pastor, o que é isso? Vai ser diferente, nós não temos nenhuma, uma mínima sequer intenção ou pensarmos que conhecemos como vai ser lá. Porque é algo muito mais além do que podemos pensar, imaginar o que vai acontecer naquela grande ceia. Mas o que eu posso lhe dizer, o que eu posso viver com vocês aqui hoje, é um grande banquete do Senhor. É uma grande mesa posta, e Jesus inclinando-se à mesa, olhando para cada um de nós e dizendo: participe, se alimente, é para você, esse alimento é para você, isso lhe faz bem. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus nos ensina isso, a mais perfeita comunhão. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar e que mais, irmãos? Cearei com ele. Só isso? Não, e ele comigo. Que completa comunhão, irmãos. Isso não pode ser coisa de homens. Isso é coisa de Deus. Isso não foi criado na terra, isso foi criado no céu. Não pode a comunhão ter sido criado na terra. Jesus deu o exemplo, como Jesus mantinha comunhão com o Pai. Que coisa linda. A mais perfeita comunhão com o Pai o Senhor tinha. É bênção do Senhor, irmãos, pensarmos assim. No céu nós vamos comer, irmãos, com cardápio, como cardápio um alimento ainda desconhecido de nós. Mas eu posso lhe dizer o que a Bíblia diz: o fruto da árvore da vida. Você vai experimentar. Eu vou experimentar, porque vamos estar lá, irmãos, em nome do Senhor. Mas a comunhão precisa ser uma realidade na nossa vida, na vida da igreja. Precisamos viver isso como uma realidade. E mirando as nossas próprias vidas, refletidas na primeira ceia cristã que o Senhor celebrou, na prática ali, com seus discípulos. E isso nos faz lembrarmos 3 realidades sobre a comunhão humana. O que Deus espera de cada um de nós, de mim e de você. O Senhor tem expectativas, irmãos, sobre nós. Eu sempre digo aos irmãos, e às vezes eles sorriem, eu digo que nós servimos um Deus que tem bom humor. E quando Ele olha para mim, para você, Ele olha sorrindo. Ele não olha carrancudo, cara fechada. Não, Ele olha sorrindo para você. Ele expressa comunhão. Esse é o Deus que eu conheço, é o Deus da Bíblia. E eu sempre digo aos irmãos, eu não entendo por que tem tanto crente carrancudo, de semblante fechado.
que não pode dar um sorriso dentro da casa do Senhor. E ainda cito aquele versículo: alegrei-me quando me disseram. Para onde, irmãos? Para a casa de quem? Não acredito. Agora vocês sorriram, já melhora para mim. É bom sorrir para Jesus. E quando Ele olha e sorri para você, Ele diz: eu tenho expectativa em você, minha filha. Eu tenho expectativa em você, meu filho. Eu quero ver você sorrindo. O que é que você precisa? O que eu posso fazer por você? Deixa eu cuidar de você. É assim que o Senhor faz. Meus queridos, a comunhão é uma necessidade humana. Eu já falei isso para vocês, mas vou repetir. Nós fomos criados pela comunhão. Fomos criados para a comunhão. É um trocadilho, mas eu quero que você entenda. Fomos criados pela comunhão. A comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. Você foi criado pela comunhão. Quando o Senhor disse: façamos. Para quê? Para que você pudesse ter comunhão. Isso explica a recusa humana da solidão. Deus não criou o homem para estar só. A solidão do homem, me permita dizer, preocupou o Senhor. Ele olhou e viu ele cabisbaixo. Está faltando alguma coisa. Lógico que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já sabia o que faltava. Mas Ele não daria isso de forma imediata para que o ser humano, o homem, pensasse e soubesse que ele não pode viver só. Que ele precisava de comunhão. Precisava de alguém para viver com ele. E o Senhor assim o criou. Isso precisa ser celebrado por nós, irmãos. Celebrarmos a comunhão uns com os outros. Mas tudo tem um porém, né, irmãos? Ou quase tudo tem um porém. A segunda realidade humana a respeito da comunhão é um problema. É um problema. E o Senhor não criou nenhum problema. Muito pelo contrário, Ele trouxe as soluções. E nunca faltou solução para Ele. Na história de Jesus, imagine naquela última ceia. Simão Pedro, que eu jamais quero pensar que aquele homem foi um traidor. Ele não tinha entendimento nenhum do que ele fez, não tenho a menor dúvida. E se formos estudar a Bíblia, Pedro negou Jesus para mais de 20 vezes. Mas naquela ceia estava Pedro, não um aspirante a traidor ou um amador traidor, não, de forma nenhuma, mas iria passar por uma experiência muito amarga. Mas havia naquele momento, naquela comunhão, naquele momento solene de comunhão, um traidor profissional. Um traidor que eu não tenho a menor dúvida
que quando ele chegou naquela ceia, se ele usasse o relógio que nós usamos hoje, ele estaria olhando para o relógio. Que hora vai terminar esse negócio? Eu tenho pressa. E ele tinha pressa mesmo de entregar Jesus para ser preso. E sair daquela reunião de comunhão o mais rápido possível. E Jesus, percebendo aquilo, Jesus disse com muita clareza: vai logo, Judas, o que tu tem que fazer, fazes logo, te manda daqui. Não atrapalha a minha comunhão com os meus discípulos, não atrapalha de forma nenhuma. E a comunhão, irmãos, jamais pode ser um problema no meio do povo de Deus, mas sim momento de compartilhamento, momento de prazer, momento de alegria. A comunhão, como eu gostaria que ela fosse perfeita, e nós pudéssemos esquecer as nossas imperfeições, as nossas falhas, e viver a mais perfeita comunhão entre os irmãos. Eu quero que você perceba como isso é difícil, e não era para ser difícil, e não há dificuldade para exercermos a mais perfeita comunhão. Eu quero que você reflita comigo agora. Você entrou nesse recinto, com quantas pessoas você falou, abraçou e deu um sorriso para ela e disse: Deus te abençoe? Você pode contar nos dedos. Às vezes entramos na casa do Senhor, onde sentamos à mesa, Jesus inclina-se à mesa conosco, e nós não convidamos ninguém a olhar para nós, não damos um sorriso, ficamos com a cara fechada e nem saudamos com a paz do Senhor. Quantas pessoas você saudou com a paz do Senhor hoje aqui? Quantas? Precisamos repensar a nossa comunhão com Deus. Isso faz parte de sentar à mesa com Jesus. Ninguém senta à mesa com Jesus sem ter comunhão uns com os outros. Irmãos, eu confesso a vocês que um dia Deus me cobrou isso. E eu tive que desafiar os irmãos lá no templo que eu pastorei. E desafiei eles. Um dia eu os peguei de surpresa. E disse: vamos fazer um momento de comunhão. Você vai ter que levantar. E vai ter que falar com quantas pessoas você puder. Parece que quando chegamos à casa do Senhor não queremos ser incomodados. Quando temos comunhão e vivemos em comunhão, estamos na casa do Senhor, a intimidade, irmãos. Ninguém vem a esta casa, mesmo os que não são filhos amados ainda, e pode ter a oportunidade hoje de se tornarem filhos amados, são sempre bem recebidos. Imagine aquele filho pródigo, quando saiu de casa. O que aquele homem sentiu mais falta foi a comunhão. E ele desejou voltar à casa do pai para ser pelo menos como um dos empregados, para desfrutar da comunhão. E esquecemos de valorizar coisas tão simples, mas de suma importância, indispensável na nossa vida como o corpo de Cristo. Porque a comunhão, meus queridos, é um desejo de Deus para nós, é uma necessidade. Apesar de qualquer problema, desejamos a comunhão, porque estar em comunhão nos alimenta, e nos alimenta todo o tempo durante a comunhão.
E a comunhão, meus queridos, ela excede o tempo, ela vai além do tempo. Além de ter o aspecto físico também, ele traz o benefício espiritual. Como Deus nos trata quando nós paramos e podemos olhar para um irmão necessitado. Por que ele está com o rosto hoje tão fechado, cabisbaixo, não consegue dar um glória a Deus? Todos nós sabemos que temos que orar um pelos outros, amar o nosso irmão. Mas nós precisamos ter comunhão com ele. O que é que diz a palavra? Em 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos o que, irmãos? Como é esse negócio? Temos comunhão com quem? Não, repete esse negócio aí de novo. Temos comunhão com quem? Isso. E o que mais? Nos purifica. Olha a importância da comunhão, glórias ao Senhor. Se você anda na luz, você tem comunhão uns com os outros, e a comunhão tem que ser vivenciada aqui, principalmente aqui. Esse é um momento solene, em que cercamos a mesa do Senhor, não só na ceia, irmãos, todo o culto divino, você cerca a mesa do Senhor. Como seria bom se todo culto tivesse ceia. Não sei porque a nossa tradição nunca preservou isso. Não consigo entender. E nos amarramos a tantas coisas e esquecemos coisas tão importantes. Tem coisas que precisam ser quebradas, que não traz nenhum benefício para a igreja do Senhor. Muito pelo contrário, priva da comunhão. Que não há mais momento solene em um culto do que a ceia do Senhor. Momento de temor, de tremor, de reverência ao Senhor. E momento de comunhão, que você tem a oportunidade de participar com seu irmão. Mas eu não quero falar sobre a ceia do Senhor. Eu quero falar de comunhão. E para vivermos em comunhão com nossos irmãos, nós temos que ter o exercício desta comunhão. Você precisa exercitar-se. Quando nós voltamos à narrativa da primeira comunhão, nós visualizamos ela retratada na realidade humana. A Bíblia diz que no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus. Me parecia que os discípulos estavam contando os dias, estavam olhando o calendário. Está chegando o dia, está chegando o dia, vamos sentar à mesa com o mestre. Aí eles chegam para o mestre e diz: aonde queres que preparemos a comida da Páscoa? Não era uma situação qualquer, era um momento solene. Era algo que era para ser vivido na mais profunda intimidade de Jesus com seus discípulos. E isso reflete no culto divino hoje. Dentro da nossa vida cristã. E Jesus disse: ide à cidade. A um certo homem diz ele, o mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Estamos falando de comunhão, irmãos. Agora há pouco eu estava evidenciando a comunhão aqui na casa do Senhor,
E Jesus traz esse contexto, que texto rico. E diz, vai lá e diz àquele homem que eu vou celebrar a ceia, o momento mais íntimo com os meus discípulos na casa dele. A Bíblia não diz o nome daquele homem. A Bíblia diz que os discípulos foram e fizeram como Jesus ordenara. E eles prepararam. Imagine aqueles discípulos arrumando aquele salão, arrumando a mesa, todos os apretestos para aquela ceia, sem deixar faltar nada. Porque eles visualizavam o que, irmãos? A comunhão com Jesus. O mestre, o momento íntimo do Senhor, o momento de alimentar-se com o Senhor era algo sagrado, divino, perfeito. Como Jesus valorizou isso, irmãos? Em certo momento, naquela multidão que seguiu o Senhor, e o Senhor mandou eles, diz a eles, esse povo está há quanto tempo aí me seguindo, estão com fome, manda eles sentarem aí, que eu vou alimentá-los. Eu tenho plena convicção que Jesus deve ter sentado junto com eles e mandou os discípulos servirem. Sirvam eles aí, pode servir. E houve a multiplicação de peixes e pão. Como Jesus gostava de cear, como Jesus gostava e amava a comunhão. E ele dizia, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para você, vê Jesus? Quem olha para você, vê um gesto de comunhão com o Pai? Glórias ao Senhor, irmãos. Precisamos deixar Jesus nos instruir sobre a comunhão, irmãos. Às vezes somos cabeças duras. Nós visualizamos que Jesus instruiu os discípulos sobre a comunhão. Quando Jesus faz menção a isso, e diz, o Pai diz do Filho, esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Como Jesus se identificava em comunhão com o Pai. Isso me chamou a atenção nesse texto. Eu digo que o Novo Testamento é o Novo Testamento da comunhão. Eu gosto sempre de chamar de segunda aliança, mas me veio à memória de ver o Novo Testamento como o testamento da comunhão, porque o Senhor nos chama a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Oh, aleluias! A nossa salvação, irmãos, em Jesus, tem um sinal concreto de comunhão. Você sabia disso? Tem um sinal. Agora há pouco nós falamos um texto, se andarmos na luz. A comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, olha que coisa linda, nos purifica de todo o pecado. É completo, irmãos. Não pode ser só uma parte. Nós não podemos viver isolados. Temos que estar juntos como o corpo de Cristo. É um só corpo, é um só corpo, é um só corpo. Entenda isso, é um só corpo. Ninguém pode fazer nada sozinho. Não podemos dispensar a comunhão com ninguém. E quando levamos isso para dentro dos nossos lares, Deus também te dá a oportunidade de refletir sobre isso. Na família, na tua parentela, nas tuas amizades, você precisa ter comunhão com todos.
Ah, pastor, a Bíblia diz, se possível. Vai aprender exegese do texto. Não trata de forma literal. Mas olha com os olhos do mestre. Que você vai ver que é necessário ter comunhão com todos. E não podemos excluir ninguém da nossa comunhão. Mas precisamos criar condições para que isso exista, irmãos. Nós temos que desejar comunhão. Temos feito isso? Desejamos comunhão? Queremos ter comunhão uns com os outros? Agora há pouco eu perguntei a você, quantas pessoas você saudou com a paz do Senhor? Quantas? Você olhou, apertou a mão e deu um sorriso. Não é aquele sorriso amarelo. É um sorriso de santo. É um sorriso santo. Que gera naquela pessoa que olha para você e ela tem que responder com outro sorriso. Se ela não responder com outro sorriso, ela está denunciando a você que precisa das tuas orações. É assim que funciona, não tem outra forma. Irmãos, o que Deus faz é perfeito. Ele nos coloca em comunhão com Ele. Afinal, um dia, quando você recebeu Jesus, você nasceu de novo. E o que mais, irmãos? Você nasceu de novo, porque em Jesus você foi justificado. E quando você nasce na família de Deus. A adoção. Oh, aleluias. O que é estar em família, irmãos? É estar em comunhão. E o pai olha para você e diz, parece que é pouco, vou fazer mais por ele. Aí diz, você está na família de Deus. Você tem uma herança em Jesus Cristo. E você já pode desfrutar dessa herança a partir de agora. Tem todo o direito. Desfrute dessa herança. Eu preparei isso para você. E diz, agora você é livre. Redenção. Oh, aleluias. Você é livre, você é livre. Para viver uma vida em Cristo Jesus e para ter comunhão. Como o diabo fica furioso quando falamos sobre isso, irmãos. Ele não gosta, que é uma das coisas que ele mais trabalha de forma muito fácil no meio do povo de Deus. Para querer roubar, fragilizar, desvalorizar a comunhão. Mas hoje o Senhor está trazendo à tua mente, ao teu coração. Para quantas pessoas você sorriu hoje ao entrar aqui? Para quantas pessoas você sorriu? Ah, pastor, para nenhuma. Aproveite, olhe para o lado, sorria. Se aqui não existir alegria, tem alguma coisa errada. Eu ouvi o pastor Antônio falar, o Espírito do Senhor já está aqui. É interessante, irmãos. Você tem olhado para alguém com aquele olhar de misericórdia, de amor? Quantas pessoas você encontrou hoje na rua e diz, estendeu a mão e lhe pediu uma moedinha e você fez de conta que não era com você? Quantas? Eu procuro andar com meu bolso cheio de moeda e trocadinho, sabe, irmãos?
Ele é o melhor meio de eu evangelizar e ganhar aquela vida. Ele não vai ganhar aquela ajuda sem aceitar Jesus antes. Pastor, o senhor está trocando, não me interessa. Ele vai ter que aceitar Jesus. A Bíblia diz, força-os a entrar. Vai entrar na marra, que queira ou que não queira, mas vai ser salvo. Ah, como eu gosto de fazer isso, irmãos. E eu nunca pergunto o que ele quer Jesus. Você quer aceitar Jesus? Eu nunca pergunto, porque morto não fala. Morto não decide a roupa que quer ser enterrada, nem um caixão, nem um cemitério. É ou não é, irmãos? E a Bíblia diz, quem não tem Jesus está morto nos seus delitos e pecado, morto não fala. E o Senhor diz e te deu autoridade, me deu autoridade, no nome de Jesus, para ressuscitar esse morto. Alguém faz uma confusão e pensa que não temos essa autoridade de ressuscitar os mortos, e acha que é só aquele que está no IML ou está morto dentro do caixão. É um morto vivo que você passa por ele e olha, e faz de conta que não é com você, porque não quer ter comunhão com ele, porque ele fede. Ele fede. Meus queridos, um dia Deus me tratou nisso. Deus me tratou com isso. Eu não estou lhe contando o que eu não vivo. Deus me tratou nisso. E eu sempre digo aos irmãos, a coisa mais fácil é ganhar alguém para Jesus. Eu não tenho dificuldade de ganhar alguém para Jesus. Agora, o discipulado custa a vida toda. A vida toda. Mas eu não perco a oportunidade de alguém me pedir algo e eu não orar por ele. E quando me pede, eu olho para ele, dou um sorriso, ele se assusta. Dê um sorriso para um mendigo. Você vai assustar ele. Você é doido. Vai te chamar de louco. Você dá alguma moedinha para ele e dá um sorriso para ele. Ele vai te agradecer de alguma maneira, ele vai dizer, Deus te abençoe, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhora. Deus te ajude, vai em paz. Geralmente eles agradecem. E você olha para eles, dá aquela moedinha, e você pode ir além. E pode dizer, você me permite orar por você, para Deus abençoar a tua vida e te arrancar dessa situação? Ele vai dizer que sim, irmãos, eu nunca encontrei alguém que me negasse isso. Já bati em algumas casas pedindo para entrar para orar e já me bateram a porta na cara. Mas para um mendigo, ele nunca rejeitou. Ele nunca rejeitou. E ele diz, eu quero. E eu digo, você é tão especial. Aí Deus diz, o Espírito Santo, abraça ele. Abraça ele. Você pensa que ele não fez isso comigo e não faz? Ele não brinca não. Abraça ele. Um dia eu me sentei no chão para ganhar um casal. E ganhei para Jesus. Eu digo, deixa eu orar por você. E ele diz, pode orar. E eu digo e abraço a ele e digo, você é tão especial, que eu quero orar junto com você. Você não vai orar sozinho. Eu não vou orar sozinho. Você precisa orar comigo. Ele diz, mas eu não sei. Sabe? Repita o que eu vou lhe dizer. Ele começa a falar, diga assim, Pai, eu venho a ti. Ele repete. Pai, tu sabe a minha situação. Aonde eu estou aqui, Pai, mas eu quero mudar de vida. E para isso reconheço que sou um pecador e preciso do teu perdão. Perdoa os meus pecados, porque eu entrego a minha vida a ti.
muda a minha história. Escreve uma nova história. Pai, registra isso no livro da vida. Eu abro o meu coração para que o teu Santo Espírito entre em mim e faça morada. Pai, registra isso nos céus. Porque hoje eu tomo posse do dom da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Está feito, irmãos. É só isso, é simples assim. Aí depois, agora eu quero confirmar o que você fez. Aí eu apresento ele ao Senhor. Senhor, teu filho, filho amado, Pai, olha onde ele está, é teu filho amado. Aí é a minha conversa com Deus. Pai, o teu Santo Espírito agora mora nele. A tua palavra diz que o teu Santo Espírito é quem convence. Ele é quem faz a obra, não sou eu. Muda a história desse homem. Muda a história dessa mulher. E Deus começa a mudar. Eu conheço um que era mendigo. Hoje veste um paletózinho e dá glória a Deus mais alto que eu já vi na porta da igreja porque é porteiro. E ele conta o testemunho. Irmão José, vocês precisam conhecer. Pastor, fugiu meu tempo. Tem? Meu Jesus, tem misericórdia. Preciso finalizar, mas eu preciso contar esse testemunho. Ainda não terminei sobre comunhão, porque faz parte. O irmão José, ele é um servo do Senhor. Ele é muito interessante. Um homem moreno, alto, magro. E Deus salvou, ele morava na rua, mendigo. Foi do mutirão evangelístico que ganhamos aquele homem. E ele passou a se congregar conosco. Não tinha onde morar. E aquele homem foi salvo e restaurado por Jesus e passou a se congregar conosco. E ele estava tão motivado e cheio do Espírito do Senhor, que ele gritava glória a Deus e aleluias. Irmãos, mas não é um glória a Deus normal que você pode dar aqui, até não precisa de microfone. Eu acho que do outro lado da rua, se ele gritar glória a Deus, você ouve aqui dentro e estronda. Muito motivado, irmão José, uma bênção. E eu disse, glória a Deus, olha o que Deus está fazendo, vale a pena, vamos em frente, irmãos, olha o testemunho do irmão José. Aí de repente, irmãos, eu comecei a perceber o irmão José triste. Aonde o irmão José sentava, os bancos da frente ficavam vazios, os de trás ficavam vazios. E eu olhava do púlpito e dizia, tem alguma coisa errada. E a igreja pensa, todo mundo pelo lado de cá, e o irmão José vazio, sozinho no banco. Porque gritava muito. O glória a Deus e aleluia incomodava. E aquilo me incomodou. E um dia depois da escola dominical, eu disse, irmão José, eu preciso falar com o senhor. Disse, pastor, é de Deus, porque eu já vinha falar com o senhor. Eu não aguento mais. E começou a chorar. O que o senhor não aguenta, irmão José? O desprezo dos meus irmãos. Eu disse, irmão José, pois vamos fazer diferente. Hoje o senhor vem bem bonito. Se não tiver um paletó, eu vou arranjar para o senhor. Aí, arranjamos um sapato, paletó bonito para ele. O senhor vai dar um testemunho hoje. Hoje nós vamos decidir se vale a pena dar glória a Deus pelo que Jesus fez ou não. Pastor, o que o senhor vai fazer? Você vai dar um testemunho. Basta você dizer o que Jesus fez na sua vida, que você era um mendigo. E Ele te salvou, Ele mudou a tua história, José. Você vai contar aos irmãos, e antes de contar, você vai pedir perdão a toda a igreja. Você vai dizer, irmãos, eu estou aqui para pedir perdão a vocês.
Em nome de Jesus. E se ajoelhe, peça perdão de joelho. Eu não estava querendo expor aquele irmão, não, irmãos. Foi o Espírito Santo que me orientou, não tenho sabedoria para isso. Você vai pedir perdão e o Espírito de Deus vai te tocar, José. E depois você vai dizer, irmãos, já que eu vos pedi perdão, me permita contar o meu testemunho. E conte tudo o que Jesus fez. E assim ele fez, irmãos. Num culto de domingo. Foi um choque para a igreja. Parecia um velório. Eu disse, como vocês falam, fala Deus. Fala Deus. Eu confesso a vocês que dentro de mim havia uma alegria imensa. Eu estava sorrindo, irmãos, com Jesus. Deus, agora tu conserta esse negócio ou quebra tudo. E ele começou a contar, irmãos, foi algo extraordinário. E eu comecei a ver crente chorando. E começou a sair aqueles glória a Deus tímidos, sabe? Muito tímidos ainda. Foi aumentando, aumentando. Aí, irmão José, irmãos, por fim, irmãos, eu prometo a vocês que nunca mais vou dar glória a Deus aqui. Irmãos, aí foi um alvoroço. Foi um alvoroço. Não, todo mundo gritou, não, o senhor tem que continuar dando glória a Deus. Ajeita ou não ajeita a comunhão? Ajeita. Tem que ter comunhão, glória a Deus, irmãos. Temos que nos sentir sentado à mesa, nos alimentando com o Senhor, com nossos irmãos. Não adianta dizermos que queremos comunhão, se as nossas faces não atraem, pelo contrário, elas repelem. Alguém olha para o outro e tem medo, será que a lua está cheia ou ele está virado? Como foi que acordou hoje? Será que eu posso dar a paz do Senhor? Se queremos comunhão, abra esse sorriso que Deus te deu. O que a Bíblia fala sobre o sorriso? Ela envelhece, enruga o rosto? Não, o que ela quer que faz o sorriso, irmãos? Deixa mais belo? Se você quiser ser mais bonito para Jesus, comece a sorrir. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Meus queridos, conheço pessoas que dizem que quer comunhão, mas não convida ninguém para conversar. Termina o culto e sai correndo. Eu quero lhe dizer que o culto ao Senhor, o culto divino ao Senhor, começa na sua casa 1 hora, 2 horas antes. E no máximo 2 horas depois você recebe a bênção apostólica, porque você não pode sair correndo daqui. Tem que ter o culto lá fora. Como eu gosto disso. Terminamos o culto às 20 horas lá. Quando eu vou sair é mais de 10 horas, 10h30. Conversando com os irmãos. E eu faço pior, pastor, sou mais radical, pastor. Jesus tem misericórdia de mim, não deixa eu ser chato com os meus irmãos, mas eu amo demais eles. Eu preciso abraçá-los. E quando o pastor auxiliar está ministrando a bênção apostólica, e às vezes que eu ministro, ninguém sai, antes de eu chegar até a porta, tenho que abraçar cada um deles. Quase 300 pessoas, tenho que abraçá-los. Um a um, não escapa, eu fico de um lado, a Elizabeth do outro. Às vezes eu não consigo, mas ponho a mão na cabeça e abençoo. Sorria, sorria. Deus falou com você, você gostou? Seja bem-vindo. Como é bom tê-lo aqui, aos visitantes, sempre é bom tê-lo aqui, volte sempre. Deus te abençoe. Os irmãos da integração e da recepção jamais alcançarão a todos, se nós não fizermos, irmãos. Se nós não fizermos. O departamento de integração vai fazer, o de recepção vai fazer.
Não, eles não podem alcançar. Que às vezes, a maioria das vezes, o visitante não é o que vem de fora. O visitante somos nós mesmos. Quantas vezes você foi visitante e nem percebeu? Entrou e saiu da casa do Senhor e não deu a paz do Senhor a ninguém, não sorriu para ninguém. Estou com problema. Vim aqui pegar minha bênção. E daí? Vai levando? Não. Eu acho que é pouco. E nem vai levar. O pastor Antônio está dizendo, chegou emburrado e voltou emburrado. Faz muito tempo que eu não ouço esse termo, né? Me permita. Meus irmãos, a igreja do Senhor não é apenas um culto, irmãos. Não é o seu culto. Você está aqui, não é celebrando o seu culto. É um culto ao Senhor. Que expressa a verdadeira comunhão com o Pai, afinal o Espírito de Deus habita em você. Você falou com Ele hoje? Bateu um papo com Ele? O que é que você disse para Ele? Geralmente, eu sempre digo aos irmãos, eu conheço a oração do assembleano. E conheço ela de carreirinha. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, Tu sabe o meu problema. Olha para a minha família, olha para o meu esposo, olha para meus filhos. Eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Pai, tem que ser agora. Se Tu não resolver, eu não vou mais. Não vou, ainda diz assim, não vou pagar o dízimo. A loucura. É assim, irmãos. Aí depois de dizer toda essa ladainha, amém. Pega o beco e vai embora. O amém sempre é significado de ir embora. Ei, irmãos, o amém espera, Deus vai falar. Tu contou toda a tua história. Deus ouviu e agora tu não quer ouvir Deus falar. Comunhão não é só quem fala, é quem ouve. Entendeu, irmãos? Só há comunhão quando você sabe ouvir. O Senhor espera isso de você. Agora, como igreja de Jesus, nós devemos procurar formas, irmãos, para provocar comunhão. Não tem jeito, pastor, tem que provocar comunhão. Porque a gente ouve, aprende e esquece. E se não provocar, para termos comunhão uns com os outros, não vai acontecer nada. É interessante, quando nós chegamos à casa do Senhor, chegamos, às vezes, eu confesso, irmãos, na minha lida do dia a dia não é fácil. Eu tenho que terminar, me desculpe. Oh Jesus, meus irmãos, pastor, tu me perdoa, tu nunca mais vai me convidar, meu irmão, que eu já extrapolei os horários. Mas eu tenho comunhão com você, você vai me perdoar. Irmãos, não é chantagem emocional não, viu? É sinceridade, ele é meu pastor, é meu mano mais velho. Tenho que obedecer. Meus queridos, é interessante isso. Provocar comunhão. Como se provoca comunhão? Se nós não tivermos uma ação, olhar para o nosso irmão. Precisamos nos afinar com o Senhor. Eu estava falando agora há pouco sobre a oração. Aquilo que mais Jesus almejou naquela última Páscoa e na primeira ceia,
foi viver aquilo com os discípulos. Judas tinha pressa de entregar Jesus àqueles homens. Você pensa que Jesus não tinha pressa de terminar aquela ceia? Ei, pastor, o senhor está ficando doido? Não, Jesus tinha pressa, mas ele jamais demonstrou isso. Sabe por quê, irmãos? Era a última ceia dele com os seus discípulos, e logo ali, Jesus tinha pressa para o quê, pastor? Para falar com o Pai. Ele tinha pouco tempo para falar com o Pai, porque os soldados viriam pegá-lo. Mas ele não demonstrou isso. Celebrou a Páscoa, celebrou a primeira ceia, serviu aos seus discípulos, cuidou deles, aninhou eles ali, com todo o amor e carinho. E depois saiu para o Getsemane. Às vezes você entra aqui, limitando o seu tempo de estar na presença de Deus. Eu creio que não acontece isso aqui, irmãos, mas lá acontece. Crente saindo antes de terminar o culto. Mas eu já aviso a eles, você não sai desta casa de oração, sem antes ser abençoado. E não teime comigo. Eu digo isso sorrindo, viu, irmãos? Mas é sério. Não queira teimar comigo, porque eu vou te abençoar. Nem que você não queira, eu vou te abençoar. Deus me chamou para abençoar, não foi para te amaldiçoar, então eu tenho que te abençoar. Se tu não esperar, eu vou na tua casa. Ele espera, se espera. Quantos elogios você deu a alguém hoje? Da tua família mesmo. Dos teus irmãos. Provoque a comunhão. Chegue aqui sem pressa para sair. Ao terminar o culto, não tenha pressa. Abrace o seu irmão. Olhe para ele, sorria. Sorria. Viva a comunhão, é tudo que Jesus quer. Você não vai crescer em graça e em conhecimento se não viver comunhão com o seu irmão. Meus queridos, finalizo com o que está escrito lá em Filemão 6 e 7. O apóstolo Paulo: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Nada melhor para reanimar o coração dos santos, a comunhão, irmãos. Que possamos viver em comunhão uns com os outros, vivendo na graça do Senhor, sorrindo, provocando um sorriso santo. Eu não vou sorrir. Não vou sorrir um sorriso falso. Azar seu se for falso. Você não vai mentir para Jesus. Você vai ter que dar um sorriso verdadeiro. Não tem um motivo para sorrir. Tem, você está vivo e respirando. Quando alguém me diz: pastor, não tem um motivo para sorrir nem para viver. Você quer morrer? Eu oro agora. Não, pastor. Quer não? Então você vai viver. Se conserte. Irmãos, eu amo a igreja de Jesus. Um dia o Espírito de Deus foi muito duro comigo. Nunca te contei isso. E termino aqui. Isso aconteceu em Belém. Você não sabe dessa história. Foi o dia que Deus me chamou. Eu sempre disse para Jesus que não queria ser pastor. Porque vi muitos que sofrer. E meus pais sofreram.
e disse: Deus, eu não quero isso para a minha vida. Louco, não é, irmãos? Louco. E um dia uma irmãzinha, daquela bem assembleana, de cocozinho, cheio de gel no cabelo, uma bênção, botou o dedo na minha cara e disse: eu ouvi a tua oração e vou te abençoar. Vou fazer o que tu tem me pedido, mas vai chegar um tempo que tu vai só me servir. Disse: ô Jesus, ô chance. Amém, Jesus, eu tomo posse. E um dia chegou, irmãos, e eu já estava fazendo a obra do Senhor, não queria ser pastor. Como insistiam isso comigo, e eu não queria, irmãos, eu não queria. Cuidava de todo o discipulado da igreja. Gosto muito de evangelizar e ganhar vidas para Jesus. E um dia, preparando um estudo para treinar líderes, peguei na minha estante vários livros, aí ouvi uma voz do Espírito me dizendo. Primeiro veio na minha mente, irmãos, e disse assim para mim: ensina o meu povo. Eu não liguei. É coisa da minha cabeça, afinal estava pegando a minha Bíblia, os meus livros, para estudar e preparar. Continuei. Aí de novo mais forte: ensina o meu povo. Também não liguei, mas já comecei a me arrepiar. Tem alguma coisa errada aqui, comigo. Não é com a voz, deve ser comigo. E disse para mim mesmo: bem, Jesus, eu estou pegando aqui e vou estudar agora. Aí a terceira vez, irmãos, eu ouvi a voz audível. Aí eu não aguentei. Ensina o meu povo. Audível, não foi na minha consciência. Eu ouvi. Disse: Jesus, eu estou ficando doido. Mas não, irmãos, me deu um tremor. Um tremor. Que eu não me aguentei e comecei a chorar. E caí na loucura, na estupidez, na ignorância de dizer: Senhor, como eu posso ensinar o teu povo se eu não sei? Olha a loucura, irmãos. Você quer saber o que o Espírito me disse? Ele disse assim para mim, em voz audível no meu ouvido. Nunca esqueço e nunca posso esquecer. E nem quando chegar no céu vou esquecer. Ele disse assim para mim: você não tem mais tempo. E desde então, eu corro contra o tempo. Porque eu não tenho mais tempo. E tenho que viver a comunhão com vocês. E Jesus está voltando. E as almas estão se perdendo. E ele me disse: você não tem mais tempo. E eu entendi plenamente. Não pensei: Deus, eu vou morrer? Não pensei. E nem penso nisso enquanto Jesus não voltar. Eu sei que eu vou me encontrar com Ele. De uma forma ou de outra. Mas eu disse: Pai, pode ter certeza, eu vou chegar nos céus de mãos cheias. Vai dar trabalho os anjos contarem. Que Deus em Cristo vos abençoe, que vivamos em comunhão. Eu amo vocês. Pastor, me perdoe. Amém. Glória a Deus, vou perdoar ele.